Voltamos a falar ao vivo, direto do Teatro Fernanda Montenegro, com o debate Band Eleições 2012. Esta é a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação na cobertura das eleições em todo o país. Lembrando que as regras deste debate foram acertadas com as coordenações de campanha de cada candidato e registradas no TRE do Tocantins. Neste quarto bloco, candidato continua perguntando a candidato. O candidato que pergunta escolhe quem vai responder. E o primeiro a perguntar é o professor Adail e escolhe a quem pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu vou fazer a pergunta para o candidato do PV, Marcelo Leles. Mas antes, eu insisto que os políticos precisam sair do discurso para a praticidade. Isso eu tenho percebido ali nas palavras do candidato Amasta, e vou insistir, Amasta, que nós precisamos, nesta linha, de ser mais empreendedores, colocar o nosso discurso na prática. Candidato Marcelo Leles, quero questioná-lo sobre o transporte. Tempo esgotado, candidato. O candidato Marcelo Leles tem o direito à resposta, 2 minutos. Bom, eu entendo que ele iria me perguntar sobre transporte coletivo. Bom, eu tenho uma história muito próxima com a questão do transporte coletivo de Palmas. Nós, há bem pouco tempo atrás, os palmenses lembram, nós fomos às ruas lutar contra o aumento da tarifa, conseguimos, 16 mil palmenses assinaram a nossa ação popular, nós conseguimos impedir o aumento por 6 meses, economizamos 2.800.000 reais que ficaram no bolso do usuário do transporte coletivo. Eu estou dizendo isso para afirmar o meu compromisso com a questão do transporte coletivo. Nós vamos fazer aquilo que foi prometido há 8 anos atrás, foi refeita a promessa há 4 anos atrás e não foi feita até hoje. Nós vamos fazer as estações, os terminais de integração na Avenida Teotônio Segurado, e aí nós vamos fazer com uma central de atendimento, um posto avançado do Detran, uma casa lotérica, para que o cidadão possa pagar suas contas, climatizadas, sim, climatizadas, como outras cidades do país têm. Nós vamos enfrentar o problema de frente, com todo o respeito à empresa que está executando esse serviço, mas nós vamos quebrar o monopólio. Nós vamos trazer a concorrência para o transporte coletivo de Palmas. Todos os cidadãos que estão me escutando sabem que quando há concorrência as coisas melhoram, o atendimento melhora, o preço pode melhorar, a eficiência do sistema melhora. Então, candidato, esse é um tema prioritário para nós e para os palmenses. Quando a gente sai nas ruas de Palmas e pergunta ao povo quais são os principais problemas de Palmas, a primeira resposta sempre é saúde, a segunda resposta sempre é transporte coletivo. Nós vamos enfrentar esse problema de frente. Candidato, o senhor tem o direito à réplica. Professora Adail, 1 minuto. Sem dúvida, o candidato entendeu bem a pergunta sobre o transporte coletivo. Mas ainda não basta só quebrar esse monopólio. As licitações têm que ser licitações sérias, que a gente não tem percebido ultimamente nesses governos aqui no estado do Tocantins. Eu entendo que na hora que nós formos decidir sobre esse aumento, nós temos que consultar as pessoas que andam no transporte, elas que pagam o transporte. E eu tenho visto que em Palmas elas não são chamadas para decidir este aumento. São, às vezes, algumas pessoas, vereadores, donos de empresas e o poder da prefeitura decidindo por aqueles que pagam o transporte. Então, o candidato Marcelo Leles, além de quebrar com licitações sérias, é preciso nós chamar aqueles que pagam. Nós não andamos de ônibus, nós temos que chamar aquelas pessoas. Eu diria que se fizesse uma licitação, o tema... Candidato, tempo esgotado. Candidato Marcelo Leles, a tréplica, 1 minuto. Candidato, é exatamente a esses cidadãos que usam o transporte coletivo no dia a dia que eu quero me dirigir. As pessoas que... Nós fomos às ruas, aos pontos de ônibus, quando o aumento da tarifa foi proposto, e a nossa luta não foi contra, efetivamente, o aumento da tarifa, foi contra o aumento da tarifa vindo sem os benefícios que foram prometidos há tanto tempo estarem junto. E aí,
eu quero parabenizar aos 16 mil palmenses que assinaram a ação popular, a todos os outros que torceram para que ela fosse vitoriosa. E nós conseguimos, em várias instâncias da Justiça, vencer e impedimos, volto a repetir, vocês que assinaram a ação popular, impediram por 6 meses o aumento. Nós conseguimos manter a tarifa em 2,20 por 6 meses. A conta é essa. Deixamos no bolso do usuário do transporte coletivo R$2.800.000. Ok, candidato, a próxima participação da candidata Luana Ribeiro, a quem a senhora pergunta. A senhora tem 30 segundos. Vou perguntar para o candidato Adail. Professora Adail, o que o senhor pretende fazer para melhorar a administração municipal de Palmas? Professora Adail, o senhor tem 2 minutos para esta resposta. Olha, nós pretendemos investir nos nossos servidores públicos. Nós pretendemos torná-los todos concursados, efetivos, para que eles não dependam de políticos nenhum. Profissionalizar a gestão pública, de modo que ela possa se torná-la mais eficiente e eficaz para o atendimento ao cidadão, ao contribuinte, aquele que paga os seus impostos. Nós percebemos que as gestões públicas são voltadas, às vezes, pelas indicações dos políticos. Por isso que eu venho insistindo, nós temos que investir, capacitar as pessoas, de modo que a gestão pública não torne ali um cabide de emprego, como foi dito por alguns colegas aqui. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, profissionalizar todos os servidores públicos para o bom atendimento eficiente e eficaz de todas as áreas de atendimento e os serviços públicos da nossa cidade. Candidata, a senhora tem a... O senhor tem mais 1 minuto, candidato, não vai usar? Tem mais 1 minuto. Nós pretendemos, né, como é que eu falei, nós pretendemos profissionalizar a todos, em todas as áreas da gestão pública da Prefeitura de Palmas. Verificamos hoje que o grande gargalo, sem dúvida nenhuma, é a questão da ingerência política dentro dos órgãos públicos. E isso nós temos que acabar. Nós, enquanto prefeito, nós vamos agir, sem dúvida nenhuma, de modo que as pessoas tenham a segurança no atendimento daquilo que eles precisam, em todas as áreas do serviço público. Tem mais 30 segundos. Ok, candidata Luana, réplica a 1 minuto. Eu tenho um plano especial para a nossa gestão aqui na nossa capital. Um plano onde as pessoas sejam valorizadas, onde nós façamos uma gestão ágil, eficiente e eficaz, onde a população seja valorizada como um todo, onde atenda todas as áreas da nossa cidade, onde tenhamos uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, uma cidade asfaltada, uma saúde de qualidade, uma gestão eficaz. Vamos implantar o Resolve Fácil para desburocratizar a gestão da prefeitura, para que tudo seja resolvido com muita agilidade. É um programa parecido com o que com o EPRAJá, que nós temos aqui no nosso estado, e o Resolve Fácil vai facilitar e vai melhorar muito a vida dos empresários e da sociedade palmense como um todo. É uma gestão focada nas pessoas, no atendimento global, onde todas as pessoas sejam incluídas. Tempo esgotado. Professor Adail, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Sem dúvida, candidato Luana. Se nós não capacitarmos os nossos servidores, não será possível esse atendimento. Volto a insistir. Em que prática de gestão pública nós estamos atuando hoje nessa gestão da prefeitura que está aí? Eu vejo que nós temos que inovar. Nós temos que aperfeiçoar a gestão pública para que ela possa atender de fato as pessoas. Nós temos que sair do discurso e torná-lo isso prático, e não ficar apenas dizendo como nós vamos fazer. Eu estive na gestão da escola técnica e demos uma demonstração clara de como nós devemos investir nas pessoas para, num curto período de tempo, ter um atendimento pleno, como o nosso Fábio perguntou, nosso candidato. Em menos de 3 anos, nós conseguimos implantar
22 cursos, mas tudo isso só foi possível porque investimos na capacitação dos nossos servidores para que eles pudessem fazer uma gestão junto ao contribuinte na sua plenitude dos seus desejos. Ok, candidato, muito obrigado. Agora é a vez do candidato Marcelo Leles, a quem o senhor pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu volto a perguntar para o candidato Fábio Ribeiro. O candidato Fábio, as suas propostas para a área da educação. Eu queria voltar a esse tema. Candidatos... perdão, desculpa. Quer continuar? Não, só Não? isso. Ok. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Fico muito satisfeito, candidato Marcelo, de falar sobre esse tema, mas eu gostaria de agradecer também e aos demais candidatos de estarem usando, de estarem falando da importância que se tem de quebrar o monopólio no transporte coletivo. Foi uma bandeira que nós balançamos primeiro, mas desse caso não vem, não vamos levar em conta quem balançou a bandeira, não importa em que tempo, o importante é que seja feito. E eu agradeço por o senhor estar encampando essa luta também de quebrar o monopólio do transporte coletivo e assim respeitar, baixando, aumentando a concorrência, o preço da passagem cai e o serviço melhora. Eu quero falar para todos, principalmente para os eleitores que estão recebendo esse debate em suas casas, que abriram a porta de suas casas para que a gente entre com as nossas propostas, com as nossas ideias, que educação não é feita apenas com grandes obras. O que nós devemos fazer na educação, na verdade, é focar as nossas ações a partir de agora no pessoal, investir no cidadão, investir no educador. Assim a gente melhora. Nós temos um exemplo na cidade de Paraíso do Tocantins, onde o atual prefeito, o senhor Paulo Tavares, conseguiu a façanha de tirar o município que encontrava-se em penúltimo lugar no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e colocou aquele município. Hoje ele se encontra atrás apenas de quatro outros municípios, mas no caso a capital, Araguaína, Gurupi e Colinas, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errado nessa última quarta cidade, mas hoje Paraíso goza dessa colocação. E o prefeito Paulo Tavares investiu brilhantemente na pessoa. Ele cumpriu as etapas que precisavam ser cumpridas, candidato Marcelo, investindo sim na infraestrutura da escola, para garantir, por exemplo, que o professor, que o educador tivesse as condições mínimas de trabalho. Candidato Marcelo Leles, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu queria aproveitar e me posicionar quanto a esse tema, que é um dos mais importantes, talvez o mais importante ao lado da saúde, para a nossa população. Nós temos que reconhecer, e não há problema nenhum em fazer esse reconhecimento. Eu acho que a política moderna, eu entendo que a política moderna passa por isso. Então, é importante reconhecer que houveram avanços significativos, importantes, na educação de Palmas. Agora, nós temos que continuar avançando. Por exemplo, o senhor falou, e falou muito bem, de investir no profissional. O professor, como bem disse o professor Adail, está sobrecarregado. Nós precisamos de investir, valorizar os professores. E precisamos de nos comprometer com o avanço das obras. 3 escolas de tempo integral em 8 anos. Foi bom? Foi ótimo. Agora, nós podemos fazer mais. O orçamento da educação, 180 milhões de reais para 2012. Uma escola de tempo integral custa 9 milhões de reais. O secretário Danilo, secretário estadual de Educação, me disse hoje que o Estado já conseguiu 9 no governo federal. Então, nós podemos nos comprometer com a construção de, no mínimo, 6 escolas de tempo integral em 4 anos. Ok, candidato, obrigado. A tréplica, candidato Fábio Ribeiro. A educação é, sim, o grande instrumento de transformação de uma sociedade e ela deve ser feita desde a pré-escola. Nós não podemos perder a oportunidade que nós estamos tendo nessa nossa cidade de usar todo esse instrumento que a gente tem. Hoje nós temos uma universidade bem aparelhada, nós temos a rede pública municipal bem aparelhada, mas nós podemos sim fazer bem mais. Na nossa gestão, nós vamos tratar a educação como fator primordial, não porque isso dá voto, nós vamos tratar a educação como fator primordial porque isso transforma a vida das pessoas. Isso tira, por exemplo, o menino da rua e leva para dentro da escola para se profissionalizar, para aprender. Não existe nenhum patrimônio maior do que o conhecimento. E na nossa cidade não existe nada mais valoroso do que o palmense.
E a gente só valoriza o palmense se a gente der ao seu filho, por exemplo, a qualificação, o conhecimento que ele precisa para usar na vida inteira. Ok, candidato, muito obrigado pela ordem de sorteio. É a vez do senhor candidato Fábio Ribeiro, a quem o senhor pergunta, tem 30 segundos. Minha pergunta vai para o candidato Carlos Amasta. Áudio. Candidato, o senhor fez um compromisso com a dona Miúda de fazer uma compensação pelo uso da marca Capim Dourado, pelo uso do nome Capim Dourado, em ceder um quiosque dentro do shopping Capim Dourado, para que aquela comunidade comercializasse os seus produtos. Ficou claro através da imprensa que houveram alguns tropeços nesse compromisso. Eu gostaria que o senhor externasse para a gente, explicasse, tornasse claro e, assim, tirar Pode concluir. Assim eliminar, por exemplo, essa nossa dúvida com relação a esse compromisso firmado e que deu esse reboliço todo. Candidato Carlos Amasta, o senhor tem 2 minutos para essa resposta. Muito obrigado pela pergunta, Fábio. Me deixa muito satisfeito porque as pessoas, a gente aparece, entra na chuva e no processo político e, obviamente, para se molhar. Então, é muito importante poder ter essa oportunidade fantástica de explicar para a população. As pessoas que acompanham entendem de que se trata, as pessoas que ouvem pela mídia não têm essa mesma compreensão. Eu acho que a dona Miúda é um símbolo fantástico da nossa cultura, dos nossos valores mais importantes e dos produtos do mais autóctono que tem o povo tocantinense. Quando ela faleceu, eu me enterei, estava viajando, do seu falecimento e da maneira como ela tinha sido sepultada. Imediatamente nos comunicamos com Palmas e falamos que assumíamos o compromisso de fazer um túmulo que correspondesse à sua dignidade e às suas raízes. Mandamos 3 vezes equipes para o Jalapão, para que justamente lá em Mateiros, com a família dela, com a filha dela, a doutora, se escolhesse um modelo que fosse justamente recuperasse a sua história, a sua tradição e suas crenças religiosas. A gente fez esse túmulo, é uma homenagem muito linda, muito digna a quem tanto lutou por dar credibilidade e valorizar a mulher tocantinense e o nosso produto tocantinense. Referente ao quiosque, eu disse para a dona Miúda, eu quero que o shopping sempre faça uma homenagem a esses produtores. E a gente colocou lá um quiosque, Capim Dourado, tem um comerciante que explora ele e a renda integral desse quiosque é doado para projetos lá no Jalapão, lá para preservar a história da dona Miúda. Não é para ser explorado comercialmente por eles, porque o papel do artesão, Fábio, não é ser comerciante, é ser artesão. Mas o que a gente exige é que o produto que seja comercializado nesse quiosque provenha da região e seja desenvolvido com todo o cuidado que merece esse produto. Tempo esgotado, Fábio. Candidato Fábio, o senhor tem a réplica, 1 minuto. Juscelino Kubitschek várias vezes afirmou na sua trajetória política que ele não tem compromisso com o erro. Portanto, reconhecer o erro e corrigir é uma grandeza do ser humano. Eu acredito, pelas suas palavras, que a gente consiga corrigir esse pequeno entrave que existiu com relação à coisa. Eu pude ler bastante, acompanhei pela imprensa, agradeço pela sua explicação, mas eu acredito que a gente pode fazer bem mais pelo Capim Dourado, pelos artesãos do nosso estado, e aí a gente tem que reconhecer toda a nossa riqueza, toda a nossa vocação e explorar o melhor disso tudo. Hoje o Shopping Capim Dourado é sim um grande gerador de empregos, nós reconhecemos isso, agradecemos pelo brilhantismo do investimento, mas nós precisamos reconhecer também que o trabalho que originou, que valorizou o nome Capim Dourado, ele merece um reconhecimento maior. Candidato Carlos Amasta, o senhor tem a réplica, 1 minuto. Sem dúvida, a gente tem que valorizar o nosso. Eu sou um apaixonado, Fábio, por Palmas, pelo Tocantins.
Nesses dias alguém me perguntava, Miss Amasta, você poderia morar em qualquer lugar do mundo? Eu digo, que pergunta sem sentido. Eu já moro no melhor lugar do mundo. Essa cidade é linda, é maravilhosa, e o que a gente quer é romper essa injustiça com que ela vem sendo administrada nesse momento. Eu adoro todo o nosso. Eu não troco um abacaxi da minha chácara, daquela doçura, por uma maçã insípida vinda de qualquer outro lugar do Brasil. Eu não troco uma Maria Isabel por um risoto de fungo. Eu amo essa terra e a gente tem a obrigação de valorizar a nossa cultura, nossas tradições, nossas quadrilhas juninas, nosso capim dourado, tudo aquilo que faz parte da cultura tocantinense. Disso se trata, de valorizar os nossos produtos e a nossa cultura. Ok, candidato, muito obrigado pela ordem de sorteio. Agora quem faz a pergunta é Carlos Amasta. O senhor a quem pergunta tem 30 segundos. Eu queria perguntar para a deputada Luana Ribeiro, candidata, a percepção de segurança na cidade, nós sabemos que os nossos índices ainda não são os mais catastróficos do país, mas nós sabemos que eles vêm caindo progressivamente e nós sabemos o que vem acontecendo, essa perca de percepção de segurança. Quais são seus projetos na área de segurança? Candidata, a senhora tem 2 minutos para a resposta. A segurança pública, ela é de responsabilidade do governo do Estado, mas dentro do nosso plano de governo está contemplado, em parceria com o governo federal, um programa do PRONAS, que é o Programa Nacional de Segurança Pública, onde a gente está ali nos pontos, inclusive é um projeto experimental em Palmas, que ele já está sendo licitado, é um programa onde ele é experimental, porque geralmente esse programa é colocado em cidades de altos índices de violência. Como a nossa capital ainda não tem, graças a Deus, índices de violência comparado a outras cidades, a nossa capital vai ter o sistema de vigilância, de segurança nos pontos principais de fluxo. Inclusive, é um projeto experimental que o governo federal vai fazer, primeira vez em uma cidade abaixo de 200 mil habitantes, onde seja monitorado por câmeras nos pontos mais estratégicos da cidade, onde há entrada e saída de veículos e aonde todos os pontos, entrada e saída da cidade como um todo, os pontos mais críticos de maior violência e nas áreas públicas para prevenção. Inclusive, o pessoal da Guarda Metropolitana tem feito um excelente trabalho aqui na nossa capital, ajudando a coibir a violência, ajudando a combater o que incomoda a sociedade com relação ao tráfico, à segurança pública. São índices positivos do trabalho da Guarda Metropolitana e nós vamos investir, sim, com a parceria do governo federal, que tem sido um grande parceiro aqui na nossa capital, Palmas, e no estado do Tocantins. Candidato, o senhor tem a réplica, 1 minuto. Candidata, a gente sabe que por causa do nervosismo, mas nós já ultrapassamos os 200 mil habitantes faz algum tempo. Que a senhora disse cidade de menos de 200 mil habitantes. Eu fico muito à vontade de falar em segurança, porque, graças a Deus, meu candidato a vice, eu chamo ele de nosso deputado Sargento Coragem, está muito bem preparado para esse tema. E eu volto naquela história do Taquaralto. Eu vi, candidata, comércios que vendiam joias e agora só vendem semijoias porque nesse ano apenas, foram assaltados já 3 vezes. Isso não pode acontecer com Palmas. A gente está vivendo um momento muito especial com a Guarda Municipal, porque nesse momento está sendo aprovado esse marco regulatório que vai permitir que ela possa ter mais funções. Nós todos concordamos do excelente papel que ela está cumprindo e o mais que ela pode fazer pela segurança da cidade. Nós vamos colocar também os guardas-quarteirões que vão cuidar da segurança das nossas quadras. Ok, candidato. Tréplica, candidata, 1 minuto. Primeiro, colocando sobre a questão da quantidade de habitantes que tem na nossa cidade, que é estimado a aproximadamente 230 mil habitantes, isso eu tenho muita ciência, mas se eu não fui clara, o que eu disse é que esses índices, para quem tem índices de alta violência,
E na nossa cidade, ela ainda, graças a Deus, não se enquadra nesses índices de alta violência. Então, nós vamos investir em segurança pública, vamos investir para tirar o crack das ruas através do esporte, através da educação, através da cultura e lazer na nossa capital. Candidato Abelardo Gomes, o senhor escolhe a quem pergunta, tem 30 segundos. Luciano. Luciano, eu gostaria de saber as suas propostas para o problema fundiário de Palmas, porque esse problema aqui é gravíssimo, certo? E eu quero saber das suas propostas para esse problema que Palma não suporta, porque a primeira condição de função social é a moradia, e isso é melhor. Eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. Candidato Dr. Luciano, o senhor tem 2 minutos. Olha, esse é um tema muito importante, Abelardo. É fundamental para a população ter uma habitação digna. Como eu falei anteriormente, essa questão da especulação imobiliária põe à margem da cidade a população, tendo que viver em bairros mais afastados, tendo que viver em bairros novos, criados. Então, se cria um novo problema, que é a questão dos loteamentos do outro lado do lago, que nós também acreditamos que isso já deve ser pensado para o futuro, de alguma maneira, ou através de um consórcio entre Palmas e Porto Nacional, para já criar uma infraestrutura para atender a população que está lá, ou através de incentivar para que aquela população promova a sua independência política, que se torne uma emancipação como cidade para ter a sua própria gestão, ou, se houver alguma medida legal, trazer para o município de Palmas aquela área, se for possível, se for legal, dentro dos aspectos legais e jurídicos que possam ser permitidos, com alguma compensação para Porto Nacional. Dentro da cidade, nós queremos urbanizar todas as áreas que não estão urbanizadas, criar praças em quadras já criadas. Queremos que toda a população tenha um fácil acesso e construir com os recursos federais e com recursos municipais quantas moradias sejam necessárias para a população. A população não pode esperar mais, a população não pode continuar sofrendo, esperando que alguém dê. Não deve ser usado da política como as casas para conseguir votos. A população tem que ganhar porque esse dinheiro é dela, e essas casas têm que ser dadas porque esse dinheiro é do povo, e ele precisa receber a habitação para viver dignamente. E tudo que for possível na nossa gestão será feito para melhorar a vida de cada habitante dessa cidade. E é assim que eu penso. Ok, candidato, obrigado. Candidato Abelardo Gomes, o senhor tem a réplica, 1 minuto. Eu acho, doutor Luciano, acho que você está enganado, certo? Quem manda no loteamento de Palma é o Cachoeira do Palácio. Essas pessoas é que mandam no loteamento de Palmas, certo? Ele fez uma lei, esses loteamentos, essa área perto do lago, certo? Ele aprovou essa lei que só ele pode gerenciar em matéria de loteamento, certo? E isso é inadmissível. O pessoal vai entrar com ação contra essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa e que os deputados não têm nem conhecimento disso, certo? O Cachoeira do Estado já até me disse que ia me prender porque eu levei essa lei para todos os moradores perto do lago, certo? Aí ele veio dizer que ia me prender, certo? Eu acho que é o seguinte, ele quer fazer loteamento para enriquecimento próprio, só sendo, porque outra questões não é concebível sobre isso. Ok, candidato, obrigado. Doutor Luciano, o senhor tem a tréplica, 1 minuto. Eu entendo a sua revolta, a sua indignação, né? Realmente algo precisa ser feito, né? Não posso expressar bem quanto a esse tema do Cachoeira, né? Não tenho tanto conhecimento nessa área do loteamento, até porque eu não tenho nenhum vínculo com nenhum tipo de cachoeira, né? Então, e graças a Deus que não tenho. Mas eu acho que a população não pode esperar mais. Todas as medidas, se há áreas da prefeitura que possam ser construídas para a população
habitação da população serão construídas. Não terei dúvida que usarei todos os recursos legais e possíveis para construir, junto com o governo estadual e federal, a maior quantidade de casas possíveis para toda a população de Palmas. Quanto será possível? Não sei precisar, mas sei que cada real será aplicado para construí-las e não deixarei de construir. Ok, candidato, muito obrigado. Agora é a vez do doutor Luciano, a quem o senhor pergunta 30 segundos. Eu gostaria de perguntar ao candidato Abelardo sobre educação. O que ele tem como plano de governo para a educação de Palmas? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, a educação, nós temos um plano de aumentar as escolas de tempo integral, certo? Para buscar a universalidade do ensino em Palmas, certo? E a nossa preocupação é que o professor tenha qualificação, certo? O que o professor ele pode ter até chegar ao doutorado, bancado pela prefeitura. Isso é o nosso programa, certo? É democratizar as escolas, não a perseguição aos professores, não a perseguição aos funcionários, como ocorre hoje, certo? A democracia, ela é boa para você democratizar. Não adianta você dizer que existe democracias, certo? Sem dar liberdade para o povo. O povo precisa de liberdade, a educação precisa de liberdade, certo? E universalizar o ensino, e nós vamos mudar o método de ensino, que eu não sei onde foi que acharam que Palmas está em primeiro lugar, que nas minhas pesquisas está no 144 lugar de cidades acima de 100 mil habitantes. Certo? Agora, eu não sei onde foi que buscaram esse índice, que ela está em primeiro e segundo lugar. E eu não tenho, todos os índices que eu pesquisei, só encontrei em 144. Então, alguma coisa tem que ser feita, certo? E a universalidade do ensino das escolas de tempo integral, é isso aí nós vamos fazer, certo? Porque o PSOL defende 10% do PIB para a educação, certo? E que todos os partidos votaram contra, e só o PSOL votou a favor, com os outros partidos de esquerdas comprometidos com a educação, certo? O PSOL tem, sim, propostas, e ela tem defendido com seus deputados no Congresso Nacional, certo? Aumentar o valor. Ok, candidato. Doutor Luciano, a réplica, 1 minuto. Sei que o senhor é um homem de ideias e de ideais, pelas características do seu partido. E temos pontos em comuns. Mas, no meu governo, eu quero que todas as escolas que sejam possível sejam transformadas em escolas de tempo integral. Que o prazo que o aluno fica nessa escola seja estendido até às 19 horas, para que o pai possa vir tranquilo do trabalho buscar o seu filho. Que sejam criadas novas aulas, como de dever cívico, nesse período que se prolongue, para que a criança fique ocupada, fique dentro da escola, para que não se misture com a violência, com o tráfico, com a bandidagem, com tudo o que pode causar dano ao futuro de todos esses pequenos cidadãos que nós queremos formar. Então, na minha gestão, todas as escolas que forem possíveis serão transformadas em escolas de tempo integral. E não para que não tenha que a pessoa pedir favor político para pôr seu filho na escola. Candidato Abelardo, o senhor tem a tréplica, 1 minuto. Doutor Luciano, quando eu falei universalizar, é porque é para todas. Eu não excluí ninguém. Eu acho que você não ouviu bem o que eu falei, certo? Nós vamos universalizar para todas, buscar a universalização das escolas de tempo integral, certo? E para isso, por isso que o pessoal defende 10% do PIB para a educação, certo? Para você dar educação de qualidade. Não é só uma educação ditatorial que existe hoje, certo? Que impõe o aluno para fazer o esporte que é determinado. Não, a democracia é o aluno que vai escolher que esporte ele vai praticar. E o PSOL vai atender o que o aluno quer fazer e o que o aluno quer estudar,
certo? Democratização. Isso aí o pessoal sabe fazer. Ok, candidato, muito obrigado. Este foi o penúltimo bloco do debate Band 2012. Tem mais, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.